Olá, amigos! Que alegria nós nos reunirmos mais uma vez para estudarmos juntos a doutrina espírita, trazer os conhecimentos maravilhosos que vertem dos ensinamentos do Cristo para o nosso cotidiano, para a compreensão dos momentos em que nós vivemos, para o nosso crescimento individual e coletivo. Sabe como nós nos sentimos, nós aqui da SEMA, como alunos de uma grande sala de aula, da qual nós fazemos parte, e vocês que aí nos ouvem também fazem parte, e o nosso professor maior é o Mestre Jesus, e ele coordena uma equipe de vários professores dotados de conhecimentos transmitidos pelo Mestre. Estes professores são Kardec, são o Espírito de Verdade, são Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Hermance de Foix e tantos outros. Que maravilhosa escola da luz, que maravilhosa escola da libertação, que maravilhosa escola da paz. É isso, nós nos inscrevemos para sermos alunos da escola da harmonia individual, e quando adentramos descobrimos que também fazemos parte da escola universal, que caminha para o processo da harmonia coletiva no planeta de regeneração para o qual a Terra transita. Nossa, que alegria! Então nós vamos iniciar hoje o nosso podcast enchendo nosso coração de gratidão, elevar os nossos pensamentos a este Mestre do Amor que se dedica incansavelmente à felicidade no planeta, e dizer: Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que nos concede. Obrigado por essa escola maravilhosa chamada Doutrina Espírita, que se insere nos campos da escola incrível chamada Terra. Mestre, não temos como agradecer pela oportunidade infinita de tê-lo como professor em nossos trabalhos individuais e coletivos para todos os alunos da Terra. Porque, meus amigos, se tem uma coisa maravilhosa que nós aprendemos com a doutrina espírita, é que esses ensinamentos não são mais ocultos, eles estão abertos a todos aqueles que desejarem de boa vontade compreender os ensinamentos do Cristo. E o Mestre maravilhoso traz estas lições em abordagens infinitas no planeta Terra. Todos aqueles que se dedicarem, independente da religião, a compreender com afinco os ensinamentos do Cristo, a praticá-los e a trabalhar individualmente, puxa, são todos os alunos dessa escola bendita de luz. Então, meus amigos, com alegria nós damos as boas-vindas ao podcast da ASEAMA, Associação Espírita de Amigos dos Animais, o podcast Fala Animal. E hoje nós, como sempre, estamos animados porque é o último domingo do mês e é dia de Alma Animal em Notícias. Tem um monte de notícia pra gente dar, e aí a gente fica até na dúvida do que nós vamos selecionar, o que é que nós vamos falar, o que nós podemos trazer enriquecendo os nossos próprios conhecimentos, abordando os caminhos dos animais, permitindo que eles sejam a voz e a luz que aqui se insere junto de nós. Olha, meus amigos, tem muita coisa para falar. Esse mês aconteceu bastante coisa, tem coisa que a gente não vai dizer, tem coisa que a gente vai dizer, para que nós possamos abordar realmente a doutrina espírita. Mas é interessante ver o quanto, olha, os animais são cada vez mais notícia, o veganismo, consequentemente, cada vez mais notícia, a questão do meio ambiente cada vez mais inseridos na imprensa. Por que tudo isso? Porque a humanidade, mesmo que não perceba, vai aos poucos caminhando para o processo de conscientização em relação à relação que nós mantemos com os animais e a natureza. E primordialmente, não tenhamos dúvida, porque o governador do planeta insere caminhos utilizando os próprios homens para o despertar do processo de regeneração, onde nós nos compreendemos como espíritos e então entendemos que estamos ligados uns aos outros neste caminho, nesta teia de harmonia. Homens, animais e toda a natureza, filhos do mesmo Pai, irmãos deste Mestre do Amor, o Mestre Jesus. Todos nós, espíritos em evolução em diversas fases. O Mestre trabalha por isso incansavelmente, seus mensageiros do amor também, porque isto é um pensamento do planeta de regeneração. Somos convidados pela doutrina espírita, somos convidados pela ciência que vai pouco a pouco se aproximando das leis divinas, a nos tornarmos cidadãos da regeneração, ou seja, espíritos em fase de humanidade que buscam se regenerar na compreensão de que tudo que vive é nosso próximo. Vamos às notícias de hoje para estudarmos juntos a doutrina espírita.
para o momento atual em que estamos vivendo em 2022. Olá, Nádia. Oi, Sandra. Oi, Tiago. Bom, eu vou ler uma notícia da página CNN Brasil, nacional. Protetores entram com habeas corpus a favor de girafas presas em resorts no Rio de Janeiro. Um pedido inusitado pode mudar o destino das 15 girafas africanas que ainda estão abrigadas nas instalações de um resort, em Mangaratiba, município de Costa Verde, do Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, dia 19, um habeas corpus foi apresentado em favor dos animais, para que eles sejam transferidos imediatamente para um local onde possam ficar, no que foi classificado pelos autores como sistema de semiliberdade. O documento pede que seja iniciada a soltura dos animais em recintos abertos com área mínima de 600 metros quadrados, bem como a elaboração de um projeto de santuário para as girafas serem transferidas com segurança para um ambiente o mais semelhante possível ao seu lar na África do Sul. A iniciativa seria custeada pelo Biopark do Rio de Janeiro, responsável pela importação dos mamíferos. Assinado por entidades de proteção aos animais e representantes do Poder Legislativo, o pedido ainda aponta a possibilidade de dano irreparável aos animais, já que 3 girafas já morreram e há fortes indícios de materialidade do crime de maus-tratos, bem como de manejo inadequado, diz um trecho do pedido. De acordo com a Constituição Federal, o habeas corpus pode ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Os signatários do pedido alegam que a redação não limita o benefício a seres humanos, mas a indivíduos que possuam direito à liberdade. No caso, defendem que o recurso jurídico é aplicável às girafas. Presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB do Rio de Janeiro e professora dos cursos de pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Vânia Aieta, não acredita que a ação possa prosperar, por entender que o remédio constitucional proposto é inadequado. Abre aspas. Habeas corpus é para o que fere a liberdade de ir e vir. É absolutamente inaplicável a animais. Já houve uma série de tratativas por via penal, e todas foram extintas sem julgamento no mérito. Fecha aspas, explica a jurista. Abre aspas. De um lado, tem o fato político, ainda que eles, sabedores da inadequação da via processual, querem fazer o fato político e ganhar o apreço dos protetores de animais, um nicho muito forte do eleitorado. E tem também a tentativa de alguma decisão pioneira, já que há muito sendo feito por ativismo. É uma ação natimorta, fecha aspas, afirma a especialista. O Ministério Público Federal requisitou ao Instituto Estadual do Ambiente, na semana passada, a realização de uma nova vistoria do resort, no Rio de Janeiro, onde 15 girafas foram apreendidas em janeiro deste ano. O órgão ambiental deve verificar com urgência as atuais condições de saúde, acomodação e bem-estar geral dos animais. Também será preciso esclarecer as circunstâncias da importação das 18 girafas sul-africanas e os possíveis maus-tratos aos animais que podem ter ocasionado a morte de 3 deles. No início do ano, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou que o Bioparque do Rio de Janeiro construísse um novo abrigo para as 15 girafas. Questionado, o Bioparque informou, por meio de nota, não ter conhecimento oficial da medida e que se pronunciará nos autos. Sobre as condições de abrigo, a empresa afirmou que os animais, abre aspas, nunca estiveram em galpões e que estão bem evoluindo positivamente a cada dia. Elas têm acesso a áreas externas de 60 metros e de 900 metros quadrados, com progressão que atende às normas técnicas comportamentais de cada indivíduo. A aclimatação é conduzida por uma equipe técnica especializada e com ampla experiência e validada por especialistas em manejo dessa espécie, fecha aspas,
diz um trecho da nota. Procurado pela CNN, o INEA ainda não se manifestou. Agora eu vou fazer a leitura de uma reportagem da revista Exame. Varíola do macaco. Casos são detectados na América do Norte e Europa. Muitos dos casos relatados são de pessoas que se identificam como gays, bissexuais ou homens que fazem sexo com homens, de acordo com a OMS. A doença, porém, não é caracterizada como uma DST. As autoridades de saúde da América do Norte e na Europa detectaram dezenas de casos suspeitos ou confirmados de varíola do macaco desde o início de maio, levantando temores de que a doença endêmica em partes da África esteja se espalhando. O Canadá foi o último país a informar que está investigando mais de uma dezena de casos suspeitos da doença, depois que a Espanha e Portugal detectaram mais de 40 casos possíveis e verificados. O Reino Unido confirmou 9 casos desde 6 de maio e os Estados Unidos reportaram na quarta-feira o primeiro, o de um homem de Massachusetts, que testou positivo para o vírus depois de visitar o Canadá. O que é a varíola do macaco? A doença da qual a maioria das pessoas se recupera em semanas e que só foi fatal em casos raros. Infectou milhares de pessoas em partes da África Central e Ocidental nos últimos anos, mas é pouco frequente na Europa e no norte da África. Seus sintomas incluem febre, dores musculares e inchaço dos gânglios linfáticos, antes de causar uma erupção semelhante à catapora no rosto e no corpo, explicou a agência americana. A OMS informou que também está investigando que muitos dos casos relatados são de pessoas que se identificam como gays, bissexuais ou homens que fazem sexo com homens. Abre aspas. Estamos vendo uma transmissão entre homens que fazem sexo com homens, fecha aspas, disse o vice-diretor-geral da OMS. Em entrevista coletiva, abre aspas, esta é uma nova informação que precisamos investigar adequadamente para entender melhor a dinâmica da transmissão local no Reino Unido e em outros países, fecha aspas. A Agência de Segurança Sanitária Britânica observou que a varíola do macaco não era caracterizada como uma doença sexualmente transmissível e enfatizou que pode ser transmitida por contato direto durante a relação sexual, fecha aspas. Qualquer pessoa, independentemente da orientação sexual, pode espalhar a varíola por contato com fluidos corporais, feridas da varíola ou objetos compartilhados, como roupas e roupas de cama, que foram contaminadas com fluidos ou feridas de uma pessoa com a varíola. Informaram os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos em um comunicado na quarta-feira. A instituição acrescentou que os desinfetantes domésticos podem matar o vírus nas superfícies. Volta dos casos. A Organização Mundial da Saúde informou na terça-feira que está trabalhando em coordenação com as autoridades de saúde britânicas e europeias sobre os novos surtos. Abre aspas. Precisamos compreender melhor a extensão da varíola do macaco nos países endêmicos para entender a verdade sobre como está circulando e o risco que significa para as pessoas, bem como o risco de exportação. Fecha aspas. Declarou a epidemiologista Maria Van Kerkhove, em uma conferência de imprensa da OMS na terça-feira. O primeiro caso do Reino Unido foi identificado em uma pessoa que viajou para a Nigéria, mas os casos subsequentes foram possivelmente por transmissão comunitária, segundo a Agência de Segurança Sanitária. Abre aspas. Os casos mais recentes, juntamente com relatos de casos em países da Europa, confirmam nossa preocupação inicial de que a varíola do macaco possa estar se espalhando em nossas comunidades, fecha aspas, comentou Susan, consultora médica do governo britânico. Sem riscos para a população, o Departamento de Saúde de Massachusetts informou que o caso do estado, o primeiro confirmado deste ano nos Estados Unidos, se produziu em um paciente que esteve recentemente no Canadá e não representa nenhum risco para a população. A pessoa está hospitalizada e passa bem.
As autoridades de saúde da província canadense de Quebec anunciaram que estavam investigando pelo menos 13 casos suspeitos de varíola do macaco, informou a emissora pública CBC na quarta-feira. Os casos foram relatados às autoridades de Montreal depois que diagnósticos foram feitos em várias clínicas especializadas. A Agência de Saúde Pública do Canadá disse à CBC que pediu às autoridades de saúde pública e laboratórios associados em todo o Canadá para estarem vigilantes e investigarem qualquer casos potenciais. De acordo com o CDC, não houve casos relatados de varíola do macaco por 40 anos antes de a doença reaparecer na Nigéria em 2017. Amigos, essa questão das girafas é uma questão que tem nos preocupado, não somente a nós, obviamente, como nós podemos ver, mas todos aqueles cujas mentes estão realmente dedicadas, de uma forma ou de outra, com um entendimento ou outro, a auxiliar os animais. Nós vivemos um momento revolucionário, e ele não é somente um momento revolucionário nas consciências humanas em relação aos animais. Ele é um momento revolucionário no caminho da luz que se formata no planeta. Não estamos apenas rompendo um processo anterior, uma cultura anterior, um paradigma anterior. De maneira alguma. Trata-se de uma ruptura, de um paradigma que enraizou-se na humanidade há muito e muito tempo. Quando nós rompermos completamente a questão de que os animais estão aqui para nos servir, quando compreendermos que os animais são seres sencientes, ou seja, são dotados de consciência, quando assumirmos isso dentro da ciência, dentro da política, dentro daqueles que buscam os caminhos de religação com Deus, ou seja, aqueles que trazem os caminhos da religião, ou seja, aqueles que buscam a prática do verdadeiro amor ao próximo. Quando isso estiver inserido na compreensão humana, teremos rompido nos paradigmas mais nocivos à evolução da humanidade, que é o fato de se acreditar como os únicos seres dotados de consciência, pensamentos, sentimentos e emoções que podem dominar todo o planeta. Este pensamento, este paradigma é nocivo à humanidade porque prejudica a própria evolução humana, porque prejudica a evolução do planeta como um todo, no sentido de que impacta com maus tratos, impacta as emoções e os sentimentos dos nossos irmãos mais novos, dos nossos irmãos animais, impregna o planeta com violência, com crueldade, com infelicidade e traz à humanidade um longo campo de expiações. Ainda não compreendeu a humanidade como um todo, que romper o paradigma, entender os animais como seres dotados de consciência e fazer todo um trabalho conjunto para romper definitivamente o processo de exploração aos animais, sejam parques, sejam zoológicos, sejam as matanças, os testes em animais, rodeios e tudo mais, libertará a humanidade a si mesma, romperá o ciclo nocivo de grandes expiações e adentrará os caminhos da reconstrução, ombreando com Cristo a necessidade do planeta como um todo. Então, meus amigos, quando nós olhamos essa situação das girafas, nós pensamos, puxa, mais uma situação. Não, é mais um degrau em se tratando dos processos de evolução da consciência humana. E agora, olhando pelos olhos de nossas irmãs, são irmãs que foram retiradas do seu vínculo de emoção e de suas famílias e que estão sendo representadas. Que maravilha, como nós crescemos por espíritos em fase de humanidade que se colocam como seus representantes, buscando nas leis humanas caminhos. Aí nós ouvimos na notícia, não é possível ainda, mas acreditem, meus irmãos, as leis divinas nos dizem que os animais são nossos irmãos mais jovens, que somos responsáveis por sua evolução. A ciência vem nos dizendo que os animais têm consciência, inteligência, livre-arbítrio. O que significa que exatamente estes caminhos que buscam mudar as leis é que serão trabalhados pelo Cristo para aproximar as leis humanas das leis divinas e finalmente abrir um caminho de paz e esperança para os animais e, volto a repetir, para a própria humanidade. A nós, como espíritas, cabe primordialmente a prece.
fomentando material espiritual de amor e mentalização, para que os espíritos superiores utilizem sempre a favor dos animais, agregar o nosso amor à egrégora de amor universal, oferecer de nós o melhor da prece por todos eles, criando os campos de luz, para que eles recebam estas mensagens de amor e para que os caminhos das leis humanas possam ser modificados, porque os verdadeiros legisladores são os trabalhadores do Cristo. E a verdadeira lei, a verdadeira Constituição Divina é o Evangelho. Então, não duvidemos jamais dos processos de modificação. Haveria uma época na humanidade que ninguém se importaria com o que ocorre com esses animais, com o que ocorre com esses irmãozinhos mais jovens. Em outra época, achariam ridículo que alguém se preocupasse e falasse por eles. Hoje nós já vivemos uma discussão legislativa. Não se acha mais ridículo. Há uma preocupação de parte da sociedade com isso. E uma discussão séria por parte daqueles que discutem as leis e que representam as leis. Ainda que eles neguem a possibilidade de modificação momentânea, há um processo de discussão. Olha como nós já crescemos. Não há dúvida, não duvidemos jamais. Ainda cresceremos mais. Agora, vamos falar um pouco da varíola do macaco. Nós trouxemos esse assunto interessante porque, veja, o assunto se trata, embora o nome varíola do macaco, especificamente dos humanos que estão sendo atingidos. Então, por que se chama varíola do macaco? Esta é uma dúvida comum que as pessoas têm, né? Por que se chama varíola do macaco? O primeiro caso foi descoberto em 1970. Eu gostaria de ressaltar uma coisa. Por um macaco que estava em cativeiro. Um irmão que estava em cativeiro se tornou o primeiro caso conhecido da varíola do macaco. Hoje acomete outros animais, macaco, primordialmente ratos. E como nós vimos, a transmissão se dá do humano para o humano. Nós não precisamos dos animais. Então hoje nós trazemos esse assunto para discutir várias coisas. O primeiro deles é para nós trabalharmos juntos, nós aqui da SEAMA e vocês que estão conosco nesse desenvolvimento de inteligência, de amor, de compreensão da doutrina espírita e das leis divinas, para que nós possamos espalhar o máximo possível que o macaco não é o transmissor da varíola do macaco. Porque infelizmente pode acontecer o que aconteceu na questão da febre amarela. As pessoas começarem a matar macacos, apedrejar macacos por ignorarem o que ocorre definitivamente. Nós gostaríamos de aproveitar para fazer um comentário à parte, que é a questão que está colocada na notícia da transmissão parecer ser maior no público homossexual, particularmente de homens que fazem sexo com homem. Efetivamente é isso que nos mostra a notícia. Então gostaríamos de olhar rapidamente, porque não é o nosso objetivo no podcast de hoje. Um dia nós podemos abordar esta questão sobre a ótica evolutiva, mas olhar rapidamente sobre o entendimento da doutrina espírita, colocando de lado um pouco esta notícia efetivamente e nos lembrar que o amor acontece de espírito para espírito. Os laços de amor se formam de espírito para espírito. O corpo e o sexo devem ser vistos, inclusive vistos realmente como uma manifestação deste amor, destes vínculos de amor que ocorrem de espírito para espírito. Então, meus amigos, abandonemos os preconceitos de quem olha a mulher ou o homem e nos lembremos de que somos espíritos e que espírito não tem sexo. Ora reencarna num corpo feminino, ora reencarna no corpo masculino, e quem ama é o espírito. Uma outra questão, agora olhando sobre a ótica científica que nós gostaríamos de abordar, é que há vários estudiosos, infectologistas, que estudam efetivamente, inclusive a varíola, que nos descrevem outras reportagens que, na verdade, aparentemente, a transmissão se dá mais no público homossexual, porque, em verdade, este público é mais preocupado com doenças sexualmente transmissíveis, com os cuidados com o seu próprio corpo, e procuram antes as redes de saúde pública, as redes de saúde privada, quando aparecem as primeiras lesões. Então, eles acreditam que isso deve mudar com o tempo, conforme o restante do público começar a se preocupar mais com as lesões de pele que aparecem. Então, meus amigos, não é uma doença transmitida do macaco para o homem, como nós vimos a transmissão se dar
do humano para o humano. Vamos espalhar essa notícia a fim de preservar os nossos irmãos animais. E uma última colocação, nós já tivemos a oportunidade de estudar esta questão de epidemias ou pandemias que surgem a partir da exploração dos animais. A questão de nós mantermos animais em cativeiro, de nós caçarmos animais, de nos alimentarmos da carne de animais, de explorarmos os animais em abate, amplia grandemente a questão de epidemias, de pandemias. Então, hoje, a varíola, vou colocar muito entre aspas aqui, ó, do macaco, exclusivamente porque surgiu em 1970, a partir de um macaco, iniciou-se com um macaco em cativeiro. Quantas doenças nós não teríamos evitado na humanidade, como a própria Covid, se nós não olhássemos os nossos irmãos animais como meros instrumentos de diversão, de lazer, de testes ou alimento, se passássemos a olhá-los como nossos irmãos de jornada. Oi Sandra, oi Nádia, oi Natália, tudo bem? Bom, eu vou fazer a leitura de uma matéria que saiu na BBC News Brasil. Por que cientistas estão congelando animais de espécies ameaçadas? Abre aspas, ele se foi, fecha aspas, murmura a veterinária Gabby Drake do zoológico de Chester, Inglaterra, enquanto segura o estetoscópio junto ao peito de um papagaio vermelho de 28 anos. O pássaro é um Loris amor-amor, que tem o nome científico Lorius garrulus, um idoso residente no zoológico de Chester e uma espécie listada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, o IUCN, como vulnerável à extinção. Eita, peraí que caiu o celular. É triste ver uma ave cheia de personalidade como essa ter que ser, abre aspas, colocada para dormir, fecha aspas. Seus pés pequenos e com garras estão retorcidos com artrite, que atingiu um estágio grave demais para ser tratada. Mas não será o fim para o código genético único contido em suas células. Alguns pequenos fragmentos de seu corpo se juntarão a amostras de outras 100 espécies que estão congeladas e armazenadas por tempo indefinido no maior biobanco de tecidos vivos do Reino Unido. Desculpa, falar de novo. Do Reino Unido, o Nature's Safe. Em frascos com um anticongelante rico em nutrientes e acolhedor para as células, as amostras são mantidas a menos 196 graus Celsius, ponto em que todos os processos químicos naturais nas células param. A ideia é que, em algum momento no futuro, em décadas, talvez até séculos, eles possam ser ressuscitados. É uma espécie de, abre aspas, backup congelado, fecha aspas, em caso de extinção. Conservacionistas dizem que neste momento estamos perdendo espécies mais rápido do que nunca, em meio a uma crise de biodiversidade que, segundo estimativas da ONU, ameaça 1 milhão de espécies de plantas e animais de extinção. Alguns cientistas trabalham selecionando o que entra no freezer que guardará amostras para o futuro. Abre aspas. Isso não vai parar a extinção, mas certamente vai ajudar, em alguma medida, a atenuar os efeitos negativos. Fecha aspas, diz Tullius Metson, fundador da Nature's Safe. Ele é um entusiasta da missão da instituição sem fins lucrativos, preservar tecidos vivos de animais silvestres. Abre aspas. É aqui que a vida começa de novo. Fecha aspas. Ele sorri enquanto exibe a imagem de um frasco de células de pele de guepardo sob o microscópio. O monitor está repleto de células epidérmicas densamente compactadas, um dos blocos de construção de um organismo. O ponto preto no meio de cada célula é o núcleo,
contendo um conjunto único de instruções genéticas que fizeram, neste caso, um guepardo. Abre aspas. Este animal morreu em 2019, fecha aspas. Explica Madsen. Abre aspas. Acordamos essas células há alguns dias e você pode ver agora, elas estão por toda a tela. Elas se multiplicaram e se multiplicaram, fecha aspas. As células da pele são muito úteis para essa estratégia, particularmente um tipo de célula do tecido conjuntivo chamado fibroblasto. Estas são críticas para a cura e reparo, e, depois de serem removidas do freezer e aquecidas à temperatura corporal em um banho de nutrientes, se dividirão e se multiplicarão em um recipiente. Um dos possíveis usos futuros para essas células que vêm do DNA congelado é a clonagem de novos animais. A clonagem de animais não é nova. Em 1996, cientistas da Escócia clonaram a ovelha Dolly, fundindo uma célula de uma ovelha com o óvulo de outra. É tecnologia reprodutiva, nascida no reino dos animais domésticos e agora sendo canalizada para a conservação. A empresa de biotecnologia americana Revive and Restore produziu recentemente um clone usando células da pele de um furão de patas. Desculpa, fala de novo. Usando células da pele de um furão de patas negras ameaçado de extinção que estava morto havia décadas. Seus óvulos foram congelados em 1988. A fusão de um fibroblasto de furão com um óvulo produziu um embrião e um clone, Elizabeth Ann, a furão de patas negras, nasceu em dezembro de 2020. Eles usaram a mesma abordagem básica para clonar um cavalo de Przewalski, uma espécie considerada o último cavalo vivo verdadeiramente selvagem. O clone, chamado Kurt, vive no zoológico de San Diego, nos Estados Unidos. Quais espécies deveríamos congelar? Diversidade genética importa. À medida que a população de uma espécie diminui, isso pode levar à endogamia. Nos mamíferos, os descendentes têm um conjunto de instruções genéticas de cada progenitor biológico. E se esses pais são parentes, que é o caso da endogamia, quaisquer doenças genéticas que eles tenham são muito mais propensas a serem transmitidas. Banco de células, porém, não é a maneira mais barata de ressuscitar genes, diz Novak. Abre aspas. Os conservacionistas estão lutando para salvar as espécies, mas não conseguimos salvar tudo. A destruição está em andamento. Sair na frente e colocar as coisas no banco nos dá a oportunidade no futuro de fazer a restauração, fecha aspas, diz ele. Abre aspas. Se não fizermos isso, vamos nos arrepender mais tarde, fecha aspas. Há temores, por exemplo, de que o biobanco transmita uma mensagem de que não precisamos nos preocupar em salvar espécies, abre aspas, porque podemos congelá-las para mais tarde, fecha aspas, afirma o professor Bill Sutherland, biólogo conservacionista da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, abre aspas. E há a questão de priorizar o que está armazenado, fecha aspas, diz, abre aspas. Seria maravilhoso conseguir tecido de 20 leopardos das neves dos 20 locais diferentes, mas seria muito difícil, fecha aspas. Em vez disso, a NatureSafe trabalha em estratégia... Não, vou falar de novo. Em vez disso, a NatureSafe trabalha em estreita colaboração com os zoológicos da Europa, em particular o zoológico de Chester. Sempre que um animal tem que ser, abre aspas, colocado para dormir, fecha aspas, ou morre inesperadamente, os veterinários do zoológico levam alguns tecidos para o banco. Abre aspas. É como um raio do sol, fecha aspas, diz Tullius. Abre aspas. Esse animal morrendo, na verdade, dá um pouco de esperança para o futuro dessa espécie,
porque podemos congelar essa genética. Fecha aspas. Embora colocar no banco o que está disponível não seja uma abordagem perfeita, ela forneceu a NatureSafe amostras de espécies como o sapo da montanha, um anfíbio criticamente ameaçado, quase exterminado por uma doença fúngica, ou a pega verde de Java, uma ave levada à beira da extinção pelo comércio ilegal de aves silvestres. Alguns pássaros absurdamente belos têm habilidades de mímica notáveis e acabam sendo também, por isso, muito procurados. A cientista-chefe do Zoológico de Chester, Sue Walker, diz que se trata de salvar o máximo de material genético possível. Abre aspas. Se não fizermos isso quando o animal morrer, acabamos de perdê-lo. Fecha aspas, diz ela. No início deste ano, em Chester, a Goshi, uma jaguar de 9 anos, foi encontrada morta. A veterinária Gaby Drake cuidadosamente cortou a orelha esquerda do grande felino, colocou-a em uma embalagem fria e a colocou no Nature Safe, antes de enviar Goshi para uma autópsia. Abre aspas. Os jaguares não são os grandes felinos mais ameaçados, mas estão em declínio e enfrentam as mesmas pressões humanas que os outros grandes predadores, fecha aspas, diz Drake. Abre aspas. Ela era um animal muito jovem e nunca teve filhotes, infelizmente. É triste, mas é bom saber que seu tecido continuará vivo, fecha aspas. Agora, alguns pedaços do tamanho de ervilhas da orelha preta e aveludada de Gosh, limpos, preparados e banhados em uma solução nutritiva protetora, estão em um repositório cada vez mais biodiverso de nitrogênio líquido. Tullis está otimista sobre o que a ciência pode ser possível no futuro. Abre aspas. Com a tecnologia de edição de genes, podemos até ser capazes de criar uma nova diversidade genética, fecha aspas, especula. Olhando para o agora solitário jaguar macho patrulhando sua área, Sue Walker, do Zoológico de Chester, diz que pode levar, abre aspas, décadas até que tenhamos a tecnologia para fazer o que queremos com essas amostras. Fecha aspas. A esperança dela e da maioria dos conservacionistas é que o uso de células congeladas de animais mortos há muito tempo nunca seja necessário. Abre aspas. Mas se não o coletarmos, essa genética será perdida para sempre. Fecha aspas, diz Walker. Abre aspas. Perdemos toda essa biodiversidade única. Fecha aspas. Meus amigos, há tanta coisa para nós falarmos acerca destas colocações. O primeiro passo a nós pensarmos no que é colocado, na notícia que foi dada, é a questão do animal ter sido colocado para dormir. Nós já tivemos oportunidade de discutir aqui sobre a eutanásia, né? Em toda a reportagem, nós vemos que nós poderíamos ter um foco diferente se o nosso olhar para cada um dos animais citados fosse o olhar de quem entende que ali há um espírito em evolução. Se fôssemos capazes de entender que eles são crianças confiadas a nós, seus irmãos mais velhos, todo o nosso foco em relação a esta reportagem, em relação aos animais do planeta, se modificaria completamente. Vamos olhar um pouco, então, sob esta ótica, a ótica espiritual, a ótica que a doutrina espírita nos ensina. Os animais são as crianças espirituais do planeta, que foram confiados a nós. Nós estamos colocando as nossas crianças em zoológicos para serem assistidos por grades. Nós estamos separando as nossas crianças de suas mamães, de seus papais. Só de pensar isso já nos dá uma angústia na alma. O que estamos fazendo com nossas crianças? E aí nós olhamos o outro foco da reportagem. O foco de que os animais estão em extinção.
Espécies e espécies de animais estão sendo extintas pela exploração humana e a destruição do meio ambiente. Vamos olhar sobre a ótica do Evangelho de Jesus, a ótica da doutrina espírita que nos traz evolução. Estamos levando à extinção de várias crianças em nosso planeta, crianças que o Mestre nos confiou. Se nós olharmos um pouquinho o livro A Caminho da Luz, nos lembrando das colocações de Emmanuel, ele nos informa, conforme nós dissemos no último podcast, na fixação, de todas as espécies pelas quais o espírito tem de passar no seu processo de evolução. Nós estamos eliminando várias destas espécies. Conforme nós dissemos no primeiro bloco, a ignorância humana em relação aos processos espirituais, a ignorância humana em relação ao processo de evolução, a ignorância humana em relação à nossa responsabilidade perante os nossos irmãos mais jovens, nos leva a cometer atos que parecem muito comuns no nosso cotidiano, pelo equívoco daquele paradigma que nós dissemos que precisa ser rompido. Mas, na verdade, são graves processos perante as leis divinas. Estamos imantados de compromisso com bilhões de espíritos em fase de animalidade pela nossa incompreensão de nosso verdadeiro papel no planeta. Isto visto, temos uma responsabilidade perante os animais que estão nos zoológicos. Uma vez lá, temos uma responsabilidade de dar a eles a melhor condição. O ideal seria que nos preocupássemos desde já com os seus processos psicológicos, suas separações de família, os locais onde estão, melhorando o melhor que nós podemos, fechar tudo à visitação. Este é o local ideal, transformar os zoológicos em santuários. Santuários que realmente se preocupem em dar a melhor condição para aqueles animais que ali já estão. E santuários que então possam, a partir da morte natural destes animais, ou, voltando à questão de colocar o animal para dormir, que sejam feitas eutanásias de animais cujo processo de sofrimento esteja extremo. A nossa compreensão de que são animais em evolução é que nos permitirá, quando for necessária uma decisão de eutanásia, que essa decisão de eutanásia não interfira com a evolução. Nós não vamos abordar isto a fundo hoje, mas eu convido aqueles que nos ouvem para voltar de novo no podcast que fala sobre consciência e no podcast que fala sobre eutanásia. Nós vamos colocar aí o link novamente, se vocês quiserem ouvir de novo, para clicar, para entender mais a fundo esta colocação que nós estamos fazendo. Então, todas as vezes, nosso pensamento primordial em relação aos nossos irmãos animais deve ser como nós podemos amá-los da melhor maneira possível, como podemos cuidar deles da melhor forma possível, como podemos auxiliá-los na evolução da melhor maneira possível, como podemos representar para eles Deus da melhor maneira possível no planeta Terra. Este pensamento modificaria drasticamente a nossa maneira de nos relacionar com eles e principalmente a maneira como pensamos neles, inclusive no zoológico. Quando pensamos que é mais barato, uma colocação que a reportagem fala, é mais barato você clonar um animal do que você comprar um animal. Nós estamos falando de pagar por um espírito, não se fala de vender espíritos. Então, nós vemos o quanto é necessário mudar este paradigma, é um outro olhar, né? E aí nós nos perguntamos, puxa, mas este banco genético, ele pode auxiliar? Se as leis divinas, a lei de amor ao próximo, este olhar de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ora, e se não forem religiosos os cientistas, se eles tiverem um olhar de compaixão e amor, se eles lembrarem que ali estão seres sencientes, se eles compreenderem que o sofrimento é percebido por eles, entenderem a responsabilidade de nós reconstruirmos um planeta com a ciência, este olhar é um olhar indireto sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se tivermos o olhar da compaixão, da piedade, da responsabilidade social, coletiva, se nós entendermos que os animais são parte da nossa sociedade, então, criar um banco genético a partir dos corpos físicos
que morrem para que o espírito retorne ao plano espiritual. E utilizar esse banco genético para atuar junto aos geneticistas espirituais, para propiciar de novo que aquela fixação das espécies que nos cita Emmanuel no livro A Caminho da Luz aconteça de novo no planeta e que a Terra seja de novo um berço adequado para receber os espíritos em evolução que precisarem estar aqui no planeta de regeneração, com todos os corpos físicos necessários ao processo de evolução. Então estaremos colaborando com Deus, nosso Pai, para a evolução de nossos irmãos mais jovens. Olá a todos, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, mais uma semana, falando neste podcast que representa a fala dos nossos queridos irmãos animais. Essa semana que passou, de maio, a última semana agora de maio, acredito que todos acompanharam a morte de um influencer brasileiro que viajava no seu Fusca com o seu cachorro, o Shurastei. Essa morte, ela comoveu a muitos. Muita gente participou da vaquinha para trazer o corpo deles, porque eles acabaram morrendo num acidente trágico nos Estados Unidos. E o pessoal participou de uma vaquinha para trazer o corpo deles para o Brasil. E é muito comum, cada vez mais a gente ver esses animais, né, influencers, pessoas, quem de nós não segue diversos animaizinhos na internet, não é mesmo? E fica acompanhando as postagens, o que eles estão fazendo. Enquanto eu estava escolhendo aqui uma das notícias, né, para falar o que aconteceu com esse cachorrinho influencer que tanto chocou a gente nessa semana que passou, eu acabei escolhendo uma que fale mais sobre uma mensagem um pouco mais otimista. Essa reportagem, ela foi postada no dia 26/5 pela Letícia Queiroz, no G1 de Tocantins. E o título da reportagem, que vai falar aqui sobre eles, é: influencer que morre nos Estados Unidos postou frase reflexiva ao passar pelo Tocantins. Abre aspas. Tudo na vida é um ciclo. Esse, de viajante de Fusca solitário, um dia vai se encerrar. Fecha aspas. O influenciador brasileiro Jesse Koss, de 29 anos, e o cachorro dele, Shurastei, que morreram em um acidente nos Estados Unidos, passaram pelo Tocantins ao percorrer estradas em um Fusca. Os dois conheceram Palmas, posaram junto na Praça dos Girassóis e foram até o Rio Azuis, em Aurora do Tocantins, na época, em 2019. O jovem postou uma frase reflexiva sobre o estilo de vida. Abre aspas. Acho que o momento de parar está longe, mas, como tudo na vida é um ciclo, esse, de viajante de Fusca solitário, um dia vai se encerrar, e talvez eu escolha um novo lugar para fincar minhas raízes. Mas, enquanto isso, vamos pulando, de lago em lago, de rio em rio, de mar em mar. Fecha aspas. Na capital do Tocantins, o influenciador fez questão de estacionar o Fusca na Praça dos Girassóis e posar com um companheiro de estrada no ponto mais central do Brasil. Dos pontos turísticos do estado, Jesse escolheu conhecer um dos menores rios do mundo, em Aurora do Tocantins, nas Serras Gerais. Ele se surpreendeu com a beleza do lugar. Abre aspas. Aqui fica comprovado que para se chegar ao paraíso, você tem antes que passar pelo inferno. Estrada lazarenta de ruim, lugar lazarento de bonito, escadinha para o paraíso. Fecha aspas. Desde 2017 viajando, Cos já tinha visitado 16 países no Fusca 78, que ganhou o apelido de Dondongo. O influenciador no Instagram tem registro de viagens em cidades dos Estados Unidos, Chile e litoral do Brasil. A dupla era acompanhada por mais de 400 mil seguidores. Nesta viagem, o objetivo era chegar ao Alasca, mas um acidente de trânsito interrompeu a viagem. O brasileiro e o cão morreram na colisão. Segundo o itinerário de Cos, publicado nas redes sociais, ele e o cachorro Shurastei estavam a 2 dias do destino final se percorressem o caminho direto. De acordo com informações da imprensa local, o Fusca de Jesse teria tentado desviar de um engarrafamento, perdeu o controle do veículo e foi para outra pista batendo num carro que vinha na direção contrária. A viagem de Jesse e Shurastei fazia parte de um projeto chamado Shurastei or Should I Go?,
uma adaptação inspirada da música Should I Stay or Should I Go? Traduzido do inglês, Devo Ficar ou Devo Ir? Sucesso da banda The Clash. Meus amigos, esta foi uma notícia que, como se diz, numa linguagem mais popular, bombou esta semana, né? Muita gente, assim, com compaixão, triste, porque era muito bonito de ver a amizade dos dois, na verdade, que é uma amizade que se repete muitas vezes em nosso lar com os nossos animais, vínculos que são construídos. É claro que ele trouxe o animalzinho como seu companheiro nesta jornada que ele fez. E ele criou uma construção de pensamento, de família, que se espalhou a partir da conexão que ele fez com o animal. Isto é uma abordagem importante de nós olharmos. Estas mensagens que vão sendo construídas na egrégora coletiva, de que os animais são parte de nossa família espiritual por afinidade. Essa construção de que a relação não se dá simplesmente de homem para animal, mas de alma para alma. E isso ele demonstrou quando trouxe esse animalzinho, esse companheiro, para ele, na jornada dele, nessa aventura, ainda um homem jovem. Então, nessa aventura, o animal esteve com ele em todos esses caminhos, eles dividiram, foram parceiros. Esta é uma imagem que aos poucos vai se elevando dentro da mente humana e que nós precisamos passar a ter. Os animais são realmente nossos companheiros de jornada, são nossos irmãos e mais, a relação se dá, vamos repetir, de alma para alma. Então aí nós perguntamos, puxa, os dois desencarnaram juntos, será que eles estão juntos? Como será que aconteceu o processo? É claro, olha, eu tenho certeza, e nós também gostaríamos, que nós já tivéssemos notícias do plano espiritual de como estão os dois, se eles chegaram juntos, mas efetivamente, por mais que tenha sido pública a situação, por mais que ele tenha sido muito conhecido e que os dois, justamente por serem parceiros nessa jornada, nessa aventura, tenham trazido muitos olhares, o desencarne de cada um, embora tenha acontecido junto, é individual, porque o desencarne de todos nós é um processo individual, como a reencarnação é individual. Os vínculos ali permanecem, mas inclusive a fase evolutiva em que cada um está é individual. Ou seja, no caso do cão, espírito em fase de animalidade é um espírito, processo de desencarne e de desligamento é mais rápido, e fatalmente ele foi levado a uma colônia espiritual que recebe animais, com espíritos responsáveis por ele, em processo de tratamento, ainda na maioria dos casos, ele estando inconsciente, para ficar consciente alguns dias, às vezes até semanas depois. Isso é o que nós vemos estudando espiritualidades animais, isso é o que nós vemos nas psicografias, por exemplo. No caso de espíritos em fase de humanidade, depende da condição espiritual em que esse espírito está. Sempre, olha, eu vou repetir, sempre haverá uma equipe de desencarne fazendo o desligamento. O processo pós-desencarne vai depender da condição espiritual em que o espírito se encontra. É claro que nós que estamos aqui torcendo, enviando as nossas preces, porque muito acima de curiosidade são nossas preces, para que o irmão que retorna ao plano espiritual, o Jesse, que é o irmão em fase de humanidade, tenha o melhor retorno possível, para que tenha o melhor acolhimento possível, para que a sua condição espiritual seja a melhor possível. Agora, independente disso, porque fatalmente nós não temos como avaliar isso, nós não conseguimos avaliar nem a nós mesmos, nem a nossa condição espiritual, como está a nossa consciência após desencarne. Como será, né? Quem tem medo de morrer? Espírita tem medo de morrer, tem medo do que vai acontecer quando ele desencarnar, não é verdade? E quem não é espírita muitas vezes tem medo de morrer, porque não sabe o que vai acontecer depois que desencarnou. Há aqueles que não têm, que estão com a consciência tranquila e conseguem avaliar adequadamente a sua condição espiritual. Então, a nossa condição espiritual é muito individual após o desencarne. Agora eu vou repetir, fatalmente, os laços profundos criados pelos dois durante a reencarnação, durante esta aventura em que estiveram só os dois, e, inclusive no desencarne em conjunto, estes laços nunca vão se romper, são laços profundos de família que ligam os dois, não importa onde estejam. Os dois podem estar na mesma colônia, podem estar na mesma colônia, nada impede, mas não significa que nós torcemos para isso, mas nós não temos como saber esta informação, porque realmente depende da condição espiritual do Jesse, que é o espírito em fase de humanidade,
depende também da necessidade espiritual de consciência de cada um deles. Então, mas uma coisa é certa, estão ligados pelos laços profundos de amor. Com certeza irão se rever. Com certeza irão se rever. Nós só não sabemos o tempo em que isso vai acontecer. Pode ser curto, pode ser médio, pode ser longo, vai depender da condição espiritual de cada um deles. E com certeza, eles construíram todo um caminho de despertar para consciências humanas do quanto os vínculos de amor entre homens e animais, ou seja, entre espíritos em fase de humanidade e espíritos em fase de animalidade, podem ser profundos e belos e únicos na nossa história evolutiva. Com isto, meus amigos, e com este olhar espiritual para tudo isso, nós vamos deixando aqui o nosso abraço sincero, fraternal, alegria em estarmos juntos e a nossa gratidão imensa ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos concedeu de estudar, de aprender e de vivenciar a doutrina espírita. Um abraço de todos os voluntários da SEAMA e até a semana que vem.